Bom dia, bom dia. Esse café com terapia que hoje, exclusivamente, apenas hoje, ele vai acontecer dessa forma, assim. Eu estou fazendo a live, ela não terá, não, infelizmente, não poderá ter interação, aquele debate gostoso que a gente faz, né, normalmente, porque conforme eu deixei no Reels, eu tenho um compromisso agora pela manhã. Então, mas eu fiz questão de deixar essa live gravada aqui para vocês, para quem entra às 10h30 da manhã, né? Quem está aqui agora, bom dia, professora Cristina. Quem está aqui agora de manhã, eu não poderei entrar em debate, ok? Então, nós vamos lá. Hoje, o Café com Terapia, ele é de número 149. E eu trouxe esse título, esse tema, em função de uma palestra que eu assisti no YouTube esse final de semana e que me impactou aquilo que aquele médico psiquiatra trazia. Ele falou outro título, mas aí para eu deixar um pouquinho mais diferente, né? Para não dizer que é plágio, não é plágio, eu dei o nome de Que Pandemia Carrego Comigo? Qual é o tipo de pandemia? Né? E é isso que ele nos traz. Ele nos traz dentro de uma visão psicanalítica. Ele faz parte do Instituto Jungiano Ensino e Pesquisa, que a sigla é IGEP, e ele tá lá no YouTube, tá? Tá lá no YouTube, tá lá neste canal do YouTube, Que Pandemia Vive em Mim, é o nome da palestra dele, né? E ela é proferida pelo doutor psiquiatra Ajax Salvador. Ele é um médico muito conceituado em São Paulo. Então, se você ficar bastante curioso para saber um pouquinho mais dentro da visão psicanalista e junguiana, eu indico que vá lá no YouTube e olhe e assista, né? Então, vou começar aqui sem debate hoje, estou até chorando. Bom dia, professora Valéria, seja muito bem-vinda. Então, eu começo aqui as minhas anotações, né? Ouvi esta palestra ontem e bateu forte em mim diante de tantas observações que faço desde que a pandemia começou. Não fiz uma releitura, mas muitos pontos me chamaram a atenção dentro da fala deste médico, que é pautada, então, a fala toda dele é pautada nas pesquisas de Carl Jung, no que o Carl Jung nos trouxe e contribuiu para a compreensão de nós mesmos, de nós mesmas. Noelma, bom dia, que alegria você aqui, hein? E é tão diferente a forma como cada um de nós tem vivenciado a pandemia, né? Eu tenho observado isso há muito tempo. Como cada um de nós encara, como cada um de nós vivencia, a forma como cada um de nós olha para isso. Hoje já normalizou, infelizmente, né? A pandemia hoje, ver assim no noticiário que nós temos já um número de mais de 300 mil mortes em função deste vírus, já não nos assusta mais. É diferente quando há um ano, quando ela surgiu no mundo, né? Então, existem aquelas pessoas que apresentam um grande temor, ou porque são da área da saúde e sabem dos mínimos detalhes de por que é tão perigoso e tudo o que acontece, e porque as pessoas da área da saúde, principalmente as que estão na linha de frente, sabem a forma como nós devemos nos proteger. Então, existe esse tipo de pessoas que apresentam um grande temor, né? E existem aquelas aterrorizadas
em função de fake news. Isso é muito sério, né? Os fake news que acontecem, que existem e que aterrorizam muito mais as pessoas. E existem as pessoas negacionistas, que são aquelas que se importam pouco, que não dão a devida importância para esse vírus como ele que deveria dar, né? A importância que deveria dar. E se importando pouco, não conseguem trazer à consciência a importância e o perigo desse vírus. Não trazem para a consciência. Deixa lá, não. Isso eu já ouvi dizer até assim, esse vírus é criação política. Eu já escutei isso. Isso é uma politicagem tamanha e não está permitindo que esse governo Bolsonaro possa fazer um governo melhor. É mundial, é planetário, não é só aqui no Brasil. E também eu anotei que e aí quando essas pessoas negam o perigo deste vírus, quando elas negam isso de fato, elas estão negando para si, isso numa visão sistêmica, numa visão sistêmica familiar, elas estão então negando a vida que lhes foi dada através dos seus ancestrais, através do seu pai e da sua mãe. Então, se eu nego um perigo desse gigante que ganhou o nome de pandemia, é uma pandemia. Não é um vírusinhos aqui, outro ali, pontual. Não. Ele abraçou o planeta inteiro e comete tudo o que anda cometendo, né? Então, volta a pergunta, né? A gatinha já está aqui. Então, volta a pergunta: qual é a pandemia que existe em mim? Ou qual é a pandemia que existe dentro de cada um de nós? O que de fato existe atrelado a tudo isto? Ao medo, ao negacionismo, ao pavor, ao cuidado excessivo. Aí eu ficar o dia inteiro na frente da TV vendo tudo o que o noticiário me traz. O que é que está atrelado a tudo isso? Então, o psiquiatra, este que eu mencionei, que é o autor desta palestra no Jung, o Dr. Alex Salvador, o psiquiatra que faz este vídeo nos traz que a pandemia é a oportunidade que cada um de nós entre em contato com aspectos internos que nós carregamos e que vive no nosso inconsciente. Então, nós estamos tendo este privilégio de poder, se nós quisermos, né, entrar em contato com isto que nos com coisas que estão guardadas no nosso inconsciente e tem seus motivos e tem suas razões de estarem tão escondidinhas. Neste caso, as diversas características que já mencionei da forma como cada pessoa tem vivido a pandemia nos permite que entremos em contato com o que está em nosso inconsciente. Eu repeti, né? Porque eu escrevo, depois eu vou falar e eu acabo trazendo o que eu já acabo falando que eu vou ler depois, mas não tem problema. Na verdade, é bom que reforça, né? O que é a oportunidade que nós estamos tendo agora, nesse momento, de entrar em contato com o que está escondido. Se é muito medo, precisamos então cuidar dele, olhando para ele, acolhendo esse medo. Sabe que é importante acolher o medo? Ao invés de expurgá-lo, ao invés de excluir esse medo, é importante acolher o medo, olhar para ele, de fato, olhar olho no olho para o medo e dizer: meu bem, o que você me traz, medo? O que você quer me mostrar?
que está no meu inconsciente, e estando no meu inconsciente, está também no meu sistema familiar. A mídia televisiva, que assim para mim é a pior, né? Porque a mídia televisiva, ela entra na nossa casa, na hora que a gente liga a TV, ela entra na nossa casa sem pedir permissão, né? Deixa eu te botar aqui no silencioso. Sem pedir permissão pra gente, a mídia televisiva entra, porque a gente permitiu, porque a gente ligou a TV, e ela pode trazer imagens reais do que tem acontecido, né? Ela traz. Mas ela é, acima de tudo, ela é sensacionalista. E precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Dependendo da emissora que a gente tem o costume de acessar, o sensacionalismo vai ser muito maior. E isso, nesse momento em que o sensacionalismo, em que a gente está assistindo essa mídia televisiva dessa forma gigantesca, num sensacionalismo muito grande, o que é que nós vamos então permitir acessar no nosso inconsciente e qual é o medo que vai pular na nossa frente? Bom dia, Pati. Pati Santos, esposa do meu dentista, lá do Rio Grande do Sul. Seja bem-vinda. E aí eu continuo aqui, que se a mídia sensacionalista nos faz acessar muito medo, precisamos então procurar por terapia. Porque isso pode estar detonando e demonstrando o que existe no inconsciente. E que pode estar demonstrando para a gente, nos detonando para a gente, que existem culpas gigantescas que o momento da morte possa trazer para a pessoa o quê? O julgamento, vou botar entre aspas, né? O julgamento final, em que ela precisará prestar contas a Deus. Então esse tipo de medo, ele pode estar permeando aqui, sim, a nossa cabeça, sim, o nosso dia a dia. Pode estar. E se a gente não cuida disso, a gente, ao invés de aproveitar o momento da pandemia, aproveitar a reclusão, aproveitar o confinamento, que eu não gosto dessa palavra, mas aproveitar esse momento, a gente fica só olhando para o medo como se ele fosse um grande bicho-papão, né? Então, se o inconsciente é tudo aquilo que não está na consciência, então ele é desconhecido no ponto de vista junguiano. Tudo aquilo que é desconhecido, eu tenho muito medo dele. E me dá pavor. Sim. As doenças psicossomáticas vêm para nos mostrar isso, né? A pessoa apresenta muitas vezes um quadro de alergia enorme, ou ela traz transtornos psiquiátricos gigantescos também, muito em função do que está lá no inconsciente, que nós estamos sem coragem para trazer. Ninguém gosta de entrar num quarto escuro sem saber o que tem lá dentro, né? Como entrar num quarto escuro desconhecendo o seu interior com tranquilidade? Preciso de alguém comigo, me dando as mãos. E este é o papel do terapeuta ou da terapeuta, do psicólogo, do psiquiatra. A gente dá as mãos para a pessoa poder entrar bem mais segura neste quarto escuro, que é o inconsciente. Esse mesmo médico psiquiatra, ele nos traz que, por mais que a gente tenha algumas coisas organizadas, assim, né? Sou uma pessoa muito organizadinha, tá tudo certinho, lá na nossa mente,
o inconsciente sempre será desconhecido, né? E é desse desconhecido que mais temos medo. Aquilo que nós não conhecemos, nós vamos ter medo, é normal, faz parte. Ninguém é um ET porque tem medo do que está no inconsciente, de forma nenhuma. Não, a gente tem medo sim. Por isso que eu falo tanto aqui no café do trabalho do autoconhecimento. Quanto mais a gente se autoconhece, melhor a gente vai poder olhar para os fantasmas que estão no inconsciente. Mas aí é preciso ter coragem. E se você não tem coragem nesse momento de olhar para isso, busque ajuda. Existem diversas formas de terapia. Eu vou defender a constelação familiar, claro que vou, né? Porque é com ela que eu trabalho, é com essa ferramenta que eu trabalho. Mas existem diversas outras. Às vezes até fazer um curso de Reiki, um curso de constelação, de constelador familiar, vai te ajudar a olhar para as suas questões, para esses medos que estão no inconsciente, né? E o doutor, assim, eu também coloco aqui embaixo o seguinte, que não sabemos qual é a cara do desconhecido, né? Como é que eu entro num quarto escuro com tranquilidade? Eu não sei se tem fogo saindo pela boca, se tem uma cara de muito assustadora, eu não sei, então eu tenho pavor de entrar em contato com isso. Às vezes eu tenho pavor, umas vezes é medo, outras vezes é pavor. Então, de novo, vem a pergunta inicial: qual é a pandemia que existe em mim? Que tipo de pandemia que eu estou vivendo? E quando a gente conseguir, de fato, olhar para esse momento da pandemia como uma oportunidade para rever diversas coisas que estão no inconsciente, nós vamos passar por esse momento com um pouquinho mais de suavidade. Tá bom? Então também eu continuo aqui, eu escrevi muito. Ele continua aqui que o doutor Ajax Salvador, não sei se é Ajax pronuncia, se é Ajax, enfim. Mas esse médico psiquiatra, ele nos traz ainda o quê? Ele nos trazendo que quanto mais a ameaça cresce, sabe? A ameaça do que vai acontecer comigo, será que eu vou morrer? Ou será que eu vou perder tudo? Com quem vão ficar os meus filhos? Ou se eu sobreviver, como que será será que eu terei sequelas? Tudo isso passa na nossa cabeça. Então, quanto mais a ameaça cresce, mais a consciência, o que está na mente consciente, mais ela luta ou se defende do que não conhece. Do que não conhece, dos aspectos sombrios. Lembra daquela live que eu falei da sombra a partir do olhar do Jung? Então, quanto menos a gente conhece, maior é a ameaça. E mais intensamente ela cresce. E mais isso cresce e ameaça o nosso bem-estar. Ameaça o bem-estar da nossa família e de todos aqueles que estão conosco, né? Então, se esta consciência não conversa com o que está nos apavorando lá no inconsciente, se não pode de alguma maneira reconhecer este inimigo, ela vai ganhar sim. Ela vai ganhar associações, ela vai associar com uma série de coisas que estão guardadas no nosso inconsciente. E ela cresce, se tornando um grande dragão. Nesse momento, quando ele fala isso, eu me lembrei do livro do Chico Buarque de Holanda, que se chama Chapeuzinho Amarelo. É linda essa história que ele escreveu esse livro para a filha dele, Luísa, que devia sofrer de medos, né?
E aí então ele pega e escreve esse livro. E nesse livro, a Chapeuzinho Amarelo, ela vai transformando todos os medos que ela tinha em amigos, né? Então o lobo mau, que era um dos principais medos que ela tinha, ela olha para ele e diz assim: deixa de ser bobo, eu vou transformar você em bolo. E aí ela fica repetindo, né? Lobo, 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 até que o lobo mau se transforma em bolo de chocolate e com cereja em cima. É uma graça essa história. Dá para baixar, inclusive. É um livro lindo, bem ilustrado, ilustrado pelo Ziraldo. Eu contava muito para as minhas crianças, quando eu trabalhava na educação infantil. Porque a criança, ela traz muito medo, né? A criança, tudo para a criança é um desconhecido, né? Então, se você tiver bastante curiosidade em querer saber mais sobre essa palestra, eu indico que você acesse lá no YouTube, deixa eu voltar aqui nas minhas anotações, no canal IGP, é assim que fala, IJEP, Instituto Jungiano de Ensino e Pesquisa. E aí você procura o título Qual Pandemia Vive em Mim? Com o psiquiatra Ajax Salvador, tá bom? E então, ficamos por aqui. Gratidão pela presença. Infelizmente, não poderia abrir os debates, né? Por causa do meu compromisso, que é dentro de 15 minutos. Mas eu precisava fazer essa live e deixar aqui para vocês. E lembrar que amanhã é terça-feira, é o dia, é a noite do Libélula Noturna, em que, como convidada, nós teremos a psicóloga, terapeuta Catarina Milanese. E ela vai nos trazer sobre a importância dos óleos essenciais. Não percam. Gratidão, gratidão, gratidão. Divulguem essa live, então, com quem vocês acreditem que precisa ouvir um pouco sobre isso, né? Sobre esse momento da pandemia e sobre os medos que a pandemia está nos dando a oportunidade de acessar. Ok? Um beijo gigante. Tem uma intuição aqui dizendo a cartinha. Vou sortear a cartinha, então, para a gente finalizar bem essa live, que hoje exclusivamente ela foi mais cedinho, 1 hora mais cedo, né? Vamos ver qual é a cartinha que vai pular aqui. Vamos ver, tá? Essa aqui tá pulando, né? Então vieram 2. Tá aqui, ó. Qualquer conflito é o início da solução, né? Então, se apareceu um conflito, então a solução já está ali. Depende de que lentes eu vou colocar para olhar esse conflito, ok? E o outro é da Louise Hay, acredite, debaixo da casca áspera da maioria das pessoas há um ser desejoso de dar e de receber amor. Não existem problemas sem soluções. Não existem. Ele só é problema enquanto a solução não aparece. Depois que a solução acontece, aí o problema se desfaz. Tá bom? Posso esperar vocês amanhã à noite? Conto com vocês, então. Beijo gigante. E façam qualquer comentário agora, depois da postagem, porque aí eu posso ler mais tarde e vou responder a todos os comentários que vocês fizerem. Tá bom? Tchau, tchau. Até amanhã.